Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, seu podcast diário de segunda a sexta-feira, começando sempre ao meio-dia. Hoje, estou eu aqui, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Ele, João Ricardo Batista, o homem do júri, já fez júri até a lua, segundo a lenda que roda pela cidade. E hoje nós temos, como não poderia deixar de brincar, professor Pardal. Aí sim, hein? Já é uma piada feita, você nem precisa fazer a piada. Bom dia a todos, fico muito feliz pela presença de todos os nossos colegas que acompanham aqui ao vivo todos os dias ao meio-dia e você também que pega o replay no Spotify, são mais de 70 episódios desse podcast criminal gravado ao vivo, sem cortes, que você inclusive pode acompanhar conosco aqui todos os dias no Instagram, Criminal na Prática, João Ricardo Batista e Thiago Buni. Hoje nós temos um convidado mais especial, professor Pardal, para quem não conhece, já recomendo a todos que acompanhem aqui, coloca o dedo aí, Rodrigo. Tem uma setinha aqui em cima para quem está ao vivo, então você pega aqui, clica na setinha e já siga professor Pardal. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença, meu amigo. Se apresente a todos aqui e tenho certeza que o nosso papo vai ser mais que especial, muito legal aqui. Bom dia, meu amigo. Olá, pessoal, bom dia a todas e todos aí. Me apresentar rapidamente, sou professor de Direito Penal, leciono no Damásio Educacional aí há 11 anos, em alguns cursos de pós-graduação também, na ESA, na PUC de Ribeirão, PUC Campinas, etc. E sou mestre e doutorando em Direito Penal pela PUC, agora um doutorado transitando entre Penal e Filosofia do Direito. E venho aqui tratar de um tema, pelo perfil, eu optei por ter um tema prático, e decidi isso por conta de processos que eu tive que apreciar no tribunal essas últimas semanas. Eu vi que isso está dando muito problema na execução penal. A execução penal é um tema espinhoso que pouca gente sabe, né, trabalhar com isso. Então, a gente percebe, é até curioso, né? A gente vai ver processo de execução penal, quando tem cálculo para saber o tempo para progressão, por exemplo, livramento, a defesa faz uma conta que chega a um resultado, o MP faz uma segunda conta que dá um outro resultado e o juiz faz uma terceira conta. E eu não sei, e a gente nunca sabe qual das três está certa e às vezes quando eu vou fazer o voto, nenhuma das três está correta. Então a execução penal, porque cada um parte de um termo inicial diferente, considera uma causa que gera interrupção do benefício diferente. Então a execução penal é um tema a ser desbravado aí, inclusive pelos advogados. Show de bola. E eu esses dias estava até discutindo um tema aqui na defensoria, né, com o pessoal da execução, que é justamente sobre a pena de multa quando é revogado. A pessoa tem lá duas penas, né? Vamos dizer que ela sofreu lá uma pena de prestação de serviço à comunidade e uma pena de multa. E ela não prestou serviço à comunidade. Como é que fica essa pena de multa que ela já pagou? Também é outro tema que não tem resposta. Até agora não achei, pelo menos. Exato, eu acho que a gente, e aí também a gente tem que tomar cuidado, né, com essa pretensão de querer resolver tudo com base com base em mudança legislativa. Eu acho que a gente tem que se desgarrar um pouco dessa cultura de querer mudar a lei. A gente não precisa acrescentar alguma coisa na lei de execução penal. Não, basta ter uma jurisprudência coerente, basta ter uma doutrina séria. A gente tem essa mania de querer colocar tudo no código, querer colocar tudo na lei. A gente tem que se desapegar um pouco dessa tradição, porque isso não necessariamente ajuda. O ponto que eu queria tratar aqui especificamente com relação à pena de multa, que eu estou vendo que dá problema, e aí quem é defensor público vai saber exatamente do que eu estou falando, porque vai sentir isso na pele. O que acontece? Desde quando houve modificação na pena de multa, lá atrás, nós tivemos a modificação para evitar, o que foi uma modificação, a meu ver, inútil, para evitar que o descumprimento da multa gerasse prisão. O problema é que a Constituição já vedava isso, então eu não precisava dizer, eu não preciso colocar no Código Penal que a pena de multa é dívida de valor. Isso não vai mudar esse cenário. Impede-se a prisão pelo descumprimento da multa por uma questão constitucional, por uma questão principiológica, não porque está escrito que é dívida de valor no Código Penal. Mas aí, quando colocaram no Código Penal que a pena de multa é uma dívida de valor, isso gerou uma tremenda confusão. Porque mostrou o que aconteceu. A doutrina começou a discutir se ela ainda teria ou não natureza penal. E aí começou essa discussão, a meu ver, que nunca fez o menor sentido. Por quê? Porque a pena de multa, necessariamente, ela tem natureza penal na medida que é uma sanção decorrente de um processo crime. Então, não é porque eu chamo ela de outra coisa, o Bittencourt fala isso. Isso é até um pouco anticantiano.
né? O Bittencourt já fala, não é porque eu chamo ela de outra coisa que eu mudo a natureza disso. Ela continua tendo natureza penal. Ela nunca deixou de ter natureza penal, porque é uma sanção penal, né? A gente até pode falar que ontologicamente ela tem natureza penal, não importa o que eu colocar no código. Não pelo que está no código em relação à multa, mas pela origem dela, porque ela vem como uma sanção penal condenatória, de uma sentença condenatória. Pois bem, e aí isso continuou esse problema. Depois que a gente decidiu que a natureza era penal, continuou o problema em relação a quem executar essa pena de multa, a quem caberia executar essa pena de multa. E aqui eu estou contando de modo resumido, porque é uma parte histórica, né? E aí a gente teve aquela súmula do STJ, acho que é 521, que dizia que a pena de multa seria executada pelo juízo da execução fiscal. Pois bem, veio o Supremo depois e mudou essa orientação no controle concentrado de constitucionalidade, né, numa DPF, dizendo que, na verdade, aí fez aquele julgado muito maluco, né, dizendo que era execução penal, se o MP não executasse em tantos dias, iria para a execução fiscal. Aquele julgado bem exótico. Pois bem, veio o pacote anticrime. Veio o pacote anticrime e quis resolver essa questão. Resolveu? Não resolveu. Ele criou outros problemas, a meu ver, maiores. Por quê? Porque ele disse lá, né, que ele vai ser cobrado perante o juiz de execução penal. Isso passou a constar no artigo 51 do Código. Ok, ou seja, ele expressamente criou uma regra de competência. Perfeito, regra de competência tem que estar em lei. Beleza. Qual que é o problema? Qual que o ponto mais crítico desse dispositivo? A questão de ser dívida de valor, isso gerou uma falsa polêmica. Uma polêmica que não faz sentido. Porque, como eu disse, ela sempre teve natureza penal e não faz sentido que não tenha natureza penal. Agora, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Então, beleza. E não faz sentido que não tenha natureza penal. Olá, boa tarde. Temos mais um convidado aí. Dr. Thiago Gurin chegando aqui para compor nossa bancada. Boa tarde. Mas sigam aí, não quero interromper. Obrigado. Então, pois bem, e aí qual que foi o problema? O problema maior do artigo 51, que ninguém comentou até hoje, e que eu não ouvi um autor comentar direito até hoje, é essa parte que diz: aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Vírgula, inclusive no que concerne às causas interruptivas suspensivas de prescrição. Aí tem autor que diz o seguinte: bom, só vou aplicar. Autor do Ministério Público querendo dizer o seguinte, que eu tenho que cobrar essa pena de multa de qualquer jeito. Porque a discussão começou até... Porque antigamente essas penas de multa com valor muito reduzido sequer eram cobradas. Nunca eram cobradas. Esperava 2 anos, prescrevia. Porque aplicava-se o prazo de prescrição 2 anos, porque a gente tinha o prazo lá do Código Penal, porque a gente aplicava as causas interruptivas suspensivas da Fazenda, mas o prazo prescricional ainda era de 2 anos do Código Penal, mesmo a prescrição executória. Pois bem, o que acontecia? Esse dispositivo gera um problema, porque ele não diz exatamente quais normas da Fazenda Pública são aplicáveis. E aí eu já vou chegar ao ponto principal. E aí a doutrina diz, por exemplo, o Masson fala, inclusive no que concerne, aí o Masson fala, só se aplica para as hipóteses interruptivas suspensivas de prescrição. Só para essas eu vou aplicar as normas da Fazenda Pública, para as demais não. Veja, aí me desculpa, mas o erro do Masson é um erro, não é jurídico, é de português, é de léxico. O dispositivo tem uma expressão muito clara, inclusive. Se é inclusive, significa que não é apenas. Então é uma questão de português mesmo. Pois é, né? Merece um meme esse comentário. Né? Porque, veja, se está lá, normas da Fazenda, inclusive essas, significa que não são apenas essas. Então a base para qualquer interpretação é se ater minimamente ao léxico. Senão não faz sentido a expressão. Pois bem, qual que é o problema? O problema é que a Fazenda Pública, quando o débito tem um valor muito reduzido, ela nunca cobra. E nós sabemos que 90% dos réus, normalmente na Justiça Estadual, são pobres. Então você tem a multa fixada, o valor da multa fixado em 1/30 do salário mínimo. E aí a gente tendo uma pena no mínimo de 10 dias multa, esse valor é muito baixo. E mesmo no valor, claro que isso no tráfico de drogas gera um outro problema, mas é porque lá o tipo penal prevê uma pena mínima de 500 dias multa, que é absurda, né? Porque na verdade o legislador ficou pensando que a polícia ia pegar grande traficante,
Mas, como a nossa polícia é sucateada e não tem estrutura, o que a gente consegue fazer é, por meio da polícia militar, pegar bandidinho na rua, né? A gente não consegue fazer com que a polícia civil faça um trabalho de inteligência para pegar o grande traficante, porque não é conveniente pegar o grande traficante, né? Aqui em São Paulo é mais interessante pegar o sujeito que vende 10 pinos de crack, nem cocaína, né? Porque cocaína é droga de rico. Crack em Guaianazes do que invadir a cobertura aqui na Vila Nova Conceição ou em Moema, né? Porque isso a polícia não vai chegar chutando a porta em Moema, né? Até porque lá as casas têm divisão, não é que nem no morro que você não tem nem número, né? Essas pessoas mal têm o direito a domicílio, mas enfim, né? Pois bem, então, o que acontece? Agora começa a discussão e assim, 40% a 50% dos agravos em execução que eu pego no tribunal versam sobre isso, tá? Por isso que eu tive essa ideia de tratar disso. O sistema está bombando e vai começar a bombar nos tribunais de Brasília. O MP está recorrendo dizendo que agora, ainda mais com o pacote anticrime, tem que ser cobrada a multa, qualquer que seja o valor. Então, ainda que seja um valor pífio, tem que se cobrar. E essas normas estaduais, fazendárias, como tem aqui em São Paulo, que dizem que até tal valor não se cobra, não poderia se aplicar, porque se trata de sanção penal. Imagina um custo para o Estado, né? Exato. O problema é que um valor de multa lá que dá mais ou menos 500 e poucos reais, para você cobrar isso, você vai gastar mais do que o valor que você arrecadaria. E aí qual que é o problema? Eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, tá? Mas eu consigo levantar alguns parâmetros. Primeiro, veja, a priori, se a gente fosse se ater a uma dogmática rigorosa, não vou falar dogmática rigorosa, mas a um tecnicismo, que é o que não é bom, mas o argumento tecnicista que vocês vão ouvir, principalmente de magistrados, de membros do Ministério Público, bom, é uma sanção, ela tem que ser cobrada, não importa o valor, porque é uma sanção penal. Eu não posso cobrar executar uma sanção penal. Esse é o argumento tecnicista. Percebam, quando eu falo tecnicista, eu já estou fazendo uma crítica. Porque o tecnicismo é um problema. E aqui eu não vou fazer uma análise sobre o que é o tecnicismo penal, porque eu teria que ser uma outra live para isso, mas a ideia do tecnicismo penal, do Arthur Rocco, rapidamente, só para quem não está familiarizado com o tema, traduz a ideia de que o direito penal tem que se limitar a analisar a norma, e que ele não pode analisar nenhuma outra realidade ou nenhum outro aspecto que não fuja da norma, ele tem que se ater à técnica. Com isso, você transforma o profissional do direito num burocrata, num tecnocrata. O tecnicismo, ele é muito interessante para regime. Eu vou usar aqui um termo, vou falar de maneira bem vulgar, mas é porque vai ficar muito didático, você paga de isentão, né? Quando você quer manter repressão, quando você quer manter um regime que reprime pessoas, basta você dizer que você está desenvolvendo uma ciência neutra. E com isso eu não estou falando de Kelsen e nem de positivismo. Porque a gente não pode confundir positivismo com tecnicismo. E também porque Kelsen não era nazista, deve deixar isso bem claro, inclusive ele era judeu e foi perseguido. Então aqui só esse ponto, mas diz aí. É só fazer uma separação. Uma coisa sempre interessante de lembrar quando entra nessa discussão, né? É que o fascismo e o nazismo eram estados de direito. Ser estado de direito, ter uma norma regente, não é nada que garanta um sistema não autoritário, né? Mas segue aí. É bem isso que você está dizendo. Falou perfeitamente. Inclusive, um adendo a isso que você falou, para complementar aí, para colocar um melzinho nisso que você falou, o Arthur Rocco, que era o pai do tecnicismo, era irmão do Alfredo Rocco, que foi o pai do Código de Processo Penal fascista. Então eles eram irmãos, o Alfredo, que foi ministro da Justiça de Mussolini. Né? De Mussolini. Pois bem, então, de Mussolini, exato, foi ministro da Justiça de Mussolini. Eu descobri isso pesquisando, né? Porque todo mundo fala Rocco, mas qual Rocco que é da onde? Né? E aí eu descobri que o Arthur Rocco, são dois, né? É irmão do Alfredo Rocco, que é o pai do Código de Processo Penal fascista, que inspirou o nosso código. Inclusive, a gente cita, se você lê a exposição de motivos do Código de Processo Penal, a gente cita expressamente o Rocco lá. Né? Porque a gente se baseou expressamente. O Francisco Campos. Francisco Campos faz toda hora alusão a ele. Toda hora. Exato, até porque Vargas a gente sabe que era um entusiasta das potências do eixo. Ele foi obrigado a entrar na guerra do lado dos aliados por outras questões. Tanto que ele mandou o Gabenário para a Alemanha. Mas enfim, essa é outra coisa que aí a gente começa a falar de... Bom demais, né? Bom demais, é bom demais. É que eu brinco. Mas por que eu falo isso? Percebam
que é esse tipo de conhecimento que dá aquele caldo que faz com que você... eu percebo muito isso. O direito enquanto técnica, ele é muito pobre, ele é muito raso. Quando você sai do direito, quando você começa a estudar filosofia, quando você começa a entender esses mecanismos de poder, tudo começa a fazer muito mais sentido. E é isso que você vê quando você olha aqueles grandes juristas, sabe? Tércio Sampaio Ferraz, Vili Santiago Guerra Filho, Paulo Bonavides. Os caras saíram do tecnicismo, por isso os caras são os monstros. Você vira para esse cara e fala, comenta essa cadeira. O cara vai dar uma aula sobre qualquer coisa, porque o cara já transcendeu. E o direito fica nessa coisa tecnocrata. Por que eu estou falando isso? E aqui, voltando para a pena de multa. Esse argumento de que é uma sanção penal, deve ser executada, é um argumento tecnocrata. Por quê? Ele parte da premissa, que é a premissa de que as pessoas vão ter condições de pagar essa sanção penal. O problema é que nós estamos num país, num modelo, numa economia totalmente disfuncional. E aí quem é defensor público tem mais condições de falar disso do que eu. Eu até pergunto a vocês aqui, para não chutar, mas quantos por cento mais ou menos você... É que eu não sei, vocês não são defensores federais? O Rodrigo é defensor público estadual. Eu e o João somos advogados. Tá, é porque federal aí já muda um pouco o perfil do assistido. Estadual é o que eu quero para ser mais empírico. Mas advogado também. É porque advogado tem uma noção, mas defensor acho que tem mais noção porque é do dia a dia mesmo dele. Diz uma coisa, por exemplo, dos seus assistidos, quantos por cento você acha que poderiam pagar uma pena de multa de R$500? Que tem assim, ó, pega e paga. Quantos? Não, ninguém. Inclusive o dano moral da violência doméstica, por exemplo, hoje em dia que é fixado, também não é pago. E eles falam isso, e a orientação para eles é essa que você está falando. Era, né? De olha, o que vai acontecer com sua pena de multa é, ela vai para a fazenda, vai ser cobrado, você tem algum bem no seu nome? Ele fala, não tem nem como comprar um almoço. Falar, então, vai acontecer não te cobrar. Exato. Então, o que acontece? O que a gente tem aqui que é desprezado? O argumento tecnocrata, ele que pretende ser neutro, porque percebam que esse argumento, se olha para ele é neutro, aparentemente. Temos que cobrar porque é uma sanção penal. Ele tem uma pretensão de ser técnico. Ele é técnico. Na verdade, ele é um argumento que mantém uma repressão e mantém uma situação de desigualdade. Por quê? Porque você está cobrando uma multa no sujeito que não tem condição de pagar. O problema do argumento tecnicista é que ele ignora a realidade fática. Ele não é neutro, porque filosoficamente não existe nada que seja neutro. Não existe nada que seja neutro. Não existe algo... Toda opinião, tudo que a gente fala, carrega ideologia. Não existe, inclusive tem um capítulo da minha tese de doutorado que eu só vou discutir isso. Que não existe nada neutro. Quando eu nego a sua ideologia, eu não estou querendo ser neutro, eu estou querendo trocar a sua ideologia pela minha. Então, filosoficamente, não existe algo que seja neutro. Né? O Marcelo Semer até brinca, ele fala neutro é sabão, não tem nada que seja neutro. Então, percebam o seguinte... então, esse argumento ele gera problemas. Primeiro, ele desconsidera por completo a realidade fática de um país que é disfuncional. De um país que tem 25% da população que ganha menos de R$400 por mês. E aí você fala, não, mas tem que cobrar multa. O que vai acontecer? Esse sujeito não vai poder pagar. Enquanto ele não pagar essa extinção, e agora com a jurisprudência do STJ, que diz que enquanto não paga a multa, a pena não é extinta, que também é um argumento tecnicista. Por quê? Porque ele não paga porque ele não pode. Ele não pode pagar a multa. O que vai acontecer? Deu uma pequena travada. Vai demorar... Voltou? Vai demorar para extinguir a pena. Voltou, valeu. Enquanto não extinguir a pena, esse sujeito vai ficar com um processinho aberto. A vida dele vai ficar parada. Ele não vai conseguir emprego, porque vai aparecer lá que ele tem uma execução penal em aberto. Então você favorece a marginalização desse sujeito, você prejudica a ressocialização desse sujeito por uma pena que ele não tem condições econômicas de cumprir. Então ele está sendo punido por ser... Ele está tendo dificultada a ressocialização e está sendo punido novamente por ser pobre. Isso tudo por força de um argumento tecnicista que desconsidera todos esses fatores reais. Então percebe que de neutro ele não tem nada? Na verdade, o que ele faz? Ele faz um recorte, ignora a parte do problema e aí resolve. Lógico que a resposta é mais simples. Você está ignorando fatores reais. Você falou uma coisa, Rodrigo, que me lembrou aqui, que eu uso um artigo que, eu nem sabia que existia por um tempo, depois eu comecei a usar ele muito. É o 6872.
que fala que você pode parcelar a pena de multa em várias vezes. Porque tem uma parcela, alguns artigos que pedem isso. Falou, você consegue parcelar para mim que daí eu pago esse parcelamento aí. E aí você fala, pô, parcelamento da pena de multa e tá lá no Código de Processo Penal. E tá no Código Penal, artigo 50. E o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Tá no Código Penal também. Então, veja, perceba que não faz sentido isso. Agora, então quando eu falo isso, é que a gente tem uma coisa, é você trabalhar, é você fazer dogmática penal num país em que você tem instrumentos que funcionam, instituições que funcionam. A mesma coisa você falar em sistema progressivo ou em ressocialização quando você tem um sistema progressivo que está instituído. Quando você tem colônia penal, quando você tem casa do albergado, quando a LEP foi cumprida. A lei de execução penal diz, lá no artigo 88, que a cela é individual. Isso está escrito na lei. Eu até falo artigo, porque a primeira vez que falaram eu duvidei. Eu falei, isso é mentira, esse cara está me enganando. Está escrito. Artigo 88 da LEP. Então, percebe? E aí, então a gente brinca de faz de conta. E por isso que o aluno na faculdade de Direito, o nosso ensino jurídico é medíocre. E quando eu falo medíocre, é em qualquer faculdade. Algumas, talvez, sejam um pouquinho menos medíocres, mas todas são. Lá com São Francisco, PUC, federais, todas. Todas. Nosso ensino jurídico é medíocre. Por quê? Porque ele é tecnicista. O professor de direito civil, ele começa a te dar direito civil dizendo o quê? Abra o código. E aí o cara vai pegar essa questão da multa, ele começa a pegar a doutrina espanhola. Não. Vamos olhar de dentro primeiro, para fora. Não de fora para dentro. Né? Então, o que eu percebo, a gente vai estudar sociologia, a gente faz 300 mil livros baseado em Luhmann, que morava numa porrinha de uma cidade da Alemanha que não tinha nada, só frio o ano todo, e aí ele explicou a sociedade a partir da lente dele. Agora eu pergunto, quantas teses de doutorado que nós temos que se baseiam em Sérgio Buarque de Holanda, Gessé de Souza, Darcy Ribeiro? Ou seja, quem que escreve a partir de autores que pensaram a nossa sociedade? Então a gente tem a gente ainda sofre de um fenômeno que eu denomino colonialismo jurídico. Nós somos colônia. Nós importamos categorias de outros países sem digerir e sem levar em conta a nossa realidade. Então, isso que acontece na pena de multa é um sintoma disso. Perceba que o legislador aqui, ele não mudou a parte mais problemática do artigo, como eu disse, que é a parte que se diz que aplica a norma da Fazenda Pública. Ok. Qual norma da Fazenda Pública eu aplico? Quais normas da Fazenda Pública vão ser aplicáveis? A jurisprudência teria que fixar isso de maneira adequada e a doutrina não explica isso. Porque hoje também tem uma coisa, a gente não tem mais doutrina. Livro, metade é compilação, metade é livro passar em concurso. E eu falo isso porque eu sou professor de cursinho. Eu conto nos dedos de uma mão quantos professores de cursinho realmente sabem as suas matérias. A maioria só quer ganhar dinheiro e vender livro e passar. E veja, eu não estou falando aqui... É óbvio que existem objetivos diferentes. Se um cara é professor de preparatório, ele não vai escrever um livro como o Juarez Tavares, porque o público dele é outro, ok? Mas o problema é que a gente tem que ter um mínimo de honestidade, de honestidade acadêmica. Isso não existe. Então, se eu vou escrever um livro... que eu vou fazer um resumo para concurso, eu vou falar de finalismo, a premissa é que eu tenha lido Welzel. O meu aluno que está estudando para magistratura, que tem 10, 15 matérias para estudar, ele não tem obrigação de ler Welzel, ele não tem que ler Welzel, mas eu tenho que ler e eu tenho que saber. E aí eu tenho que passar para ele o que é importante disso. Eu tenho que resumir e facilitar para ele, mas eu tenho que saber do que eu estou falando. O problema é que as pessoas não percebem é que esse tipo de cultura pobre forma uma legião de tecnocratas, uma legião de acéfalos jurídicos que depois vão interpretar esses dispositivos. É o cara que passou lendo maçom, que interpreta o inclusive como apenas, é esse cara que depois vai interpretar. E depois no dia a dia ele vai citar esse cara. Eu estou usando ele como exemplo. E não tenho nada contra, pessoalmente. Não é questão, é para mostrar, porque ele é uma situação específica de uma crise no ensino jurídico, tá? Não é que ele... Não. É uma crise no ensino jurídico que nós temos.
Também, claro, tem a questão das provas também, que são burras, mas a gente tem uma crise no ensino jurídico e que faz com que depois esses profissionais sejam, no mais das vezes, medíocres. Você vê hoje, por exemplo, pô, vocês são advogados, defensor. Você pega julgado do STJ ou do STF, é um mais horroroso que o outro. Quando não tem erro, a fundamentação é muito ruim. Eu peguei, por exemplo, para ler o julgado do Alexandre de Moraes, esse agora, da prisão do Roberto Jefferson. Fundamentação horrorosa. Fundamentação horrorosa. E ó que acho que teve tanta crítica que deu uma melhorada na decisão da busca e apreensão do Sérgio Reis, né? Não sei se você percebeu, se você leu ela também, deu uma melhorada. Exato, exato. Veja, e ó que para decretar a preventiva do Roberto Jefferson tá fácil, hein? Porra, um estagiário do 3º ano faz uma decisão melhor, porque o que não faltava ali era motivo. Eu falo aqui, eu me sinto à vontade para falar, porque eu sou assessor de desembargador, eu faço voto. E eu aprecio o HC, eu faço só isso há 8 anos. Então, eu sei como é que se fundamenta uma decisão de uma cautelar. Porque eu sou assessor, então eu que mexo nos votos. Ali estava fácil para prender o cara. O que não faltava era motivo. Ele estava pedindo para ser preso. E mesmo assim, eles colocaram páginas e páginas de trecho de frases dele, horrorosas, né, do Roberto Jefferson, mas na hora da fundamentação, a decisão é quase nula. E tão ruim. Então percebam que eu lembro quando eu fazia faculdade, poxa, a gente pegava julgado para aprender. Hoje, se tiver um estagiário, é perda de tempo mandar ele pegar um julgado da STJ, da STF para aprender. Eles erram conceitos básicos, eu vi eles errando já conceito de dolo. Eu vi, por exemplo, a STJ adotando como conceito o dolo normativo, anterior ao finalismo. Então, coisa, né? Aí você pega ver os autores que eles citam, você fala, meu Deus, coisa horrorosa. Então, percebam que essa questão da pena de multa, o que me preocupa na questão da pena de multa aí é que isso vai chegar até o STJ e STF. A gente não pode esperar que eles vão julgar também ou fazer grande coisa. Não vai vir nenhuma tese sofisticada, não vai, porque não é o que tem acontecido, né? Você falou, Pardal, da questão dela acabar prejudicando a extinção da punibilidade, e tem decisões também do não pagamento da pena de multa ser um dos requisitos que impedem a progressão de regime. Não sei se você já viu também entendimento nesse sentido. Nossa, isso... Olha, você falou agora, eu peguei um caso assim há 2 semanas e eu fiz um post sobre isso há 2 semanas. Por quê? Porque eu li esse julgado semana retrasada. Olha que coisa legal. Ainda bem que você... Olha que coisa. Eu li esse julgado que é do Barroso. Parece que teve em 2020, depois que repetiu. Mas o julgado inicial foi do Barroso, 2015. O Barroso, eu lembro, quando eu fazia faculdade, depois quando eu estudava para concurso, que eu estudava para MP, até o... A gente era fã dele, né? A gente era fã dele. Então, eu estudava para MP, até descobri o que era o MP, mas enfim, isso é outra história. Mas eu estudava aí como eu vi que eu tenho uma posição mais pró-democracia, mais progressista, eu vi que eu ia ter certa dificuldade na área criminal do MP. Eu vi que eu não ia me dar bem, eu ia ser muito infeliz. Pois bem, e aí segui a carreira docente, que é a minha grande paixão, e acadêmica. Mas o fato é que o Barroso, as fundamentações do Barroso, meu Deus, que coisa desastrosa. Mas eu vou focar nessa fundamentação. O Barroso fala o seguinte, foi providencial você ter falado disso, porque eu li esse julgado há 2 semanas, então ele está muito, muito claro na minha mente. Barroso, ele falou assim, o sistema jurídico está desarrumado, temos que arrumá-lo. Ele falou isso no voto. Esse é o nível da argumentação. Ele usa essas expressões, desarrumado e arrumar. É esse o nível. Né? Parece que foi o Datena falando. Então, aí ele fala assim, nos crimes, ele fala isso no julgado, nos crimes, eu lembro até o número, é um recurso na execução penal número 12, se não me engano, de 2015, esse julgado. Acho que é número de 2015. 16. Número 16. 16, perdão. É a ação penal 16, é de 2015 esse julgado do Barroso. Até, só para você continuar, tem um artigo muito interessante do Guilherme Lucchesi, né? O Guilherme, a gente é coautor no livro sobre a lei anticrime, eu e ele escrevemos um livro sobre a lei anticrime, e eu lembrei disso porque justamente eu peguei o livro aqui na hora que a gente trata da pena de multa, e ele faz uma crítica em cima desse artigo dele. Então, é bem interessante esse artigo do Guilherme, até acho que o Pardal já deve conhecer, mas estou passando para o Pardal porque certamente vai ser importante para a sua atuação. E aí o que acontece? E aí, eles vão lá, o Barroso diz isso e diz assim, em crimes de lavagem de capitais,
colarinho branco, ele fala corrupção, na verdade, ele fala colarinho branco, e o caso era de lavagem, mas ele fala, na fundamentação do voto, ele fala crime de corrupção passiva e crimes de colarinho branco, ele fala. Nesses crimes, a pena de multa tem uma importância essencial. Portanto, faz sentido que a pena de multa, que o não pagamento da pena de multa obste a progressão de regime. Beleza, aí ele fala isso. Portanto, deve obstar a progressão. Portanto, se não pagar a multa, não progride. Legal, Barroso. Isso que ele falou faz sentido. O problema é que ele esqueceu de uma coisa. Ele está criando um requisito sem previsão em lei. Ele está virando a legalidade, básico. Ele está dizendo, estou criando mais um requisito. Por quê? Porque eu acho legal. É esse o argumento dele. Ele está criando um requisito, está prejudicando o réu sem previsão em lei. Isso é teratológico. Isso é analfabetismo jurídico. Não é um erro sutil, isso é horroroso. Mas fala aí. E tá fazendo uma política que vai bater no mais fraco, como sempre, né? Isso aí vai acabar atrapalhando a... Exato. Né? E aí aquela frase que alguém postou aí, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ele tá falando isso no voto pensando no crime de colarinho branco. Só que os três processos que eu peguei envolvendo que o MP recorria para aplicar isso, era furto, tráfico e tráfico. Em todos os casos foi fixado o valor em 1/30. Ou seja, essa decisão que foi pensada para o colarinho branco, na prática, vai bater no réu pobre. Então percebam o seguinte, né? E alguém falou ditadura de toga. É ditadura, mas é seletiva. Porque ela não pega. Ela não pega o cara que ganha propina para comprar vacina. Não pega o cara que faz rachadinha. Ela pega o pobre. Ela pega o coitado. Ela não pega o cara que é senador há 20 anos. Ela pega o coitado. Então ela é seletiva. Isso não é o Supremo, isso é o Judiciário. Isso são as nossas instituições. As nossas instituições, elas têm uma mentalidade autoritária, porque a cúpula delas remonta à ditadura. Eu dou uma aula numa pós que eu falo, as instituições elas têm mentalidade. A Polícia Civil tem uma mentalidade específica, a Polícia Militar tem uma mentalidade específica, o Judiciário, o Ministério Público. O Ministério Público, porque historicamente tem um vínculo com o Judiciário. Vocês podem ver que geralmente a vertente do Judiciário e do Ministério Público sempre é parecida. Então, se você tem um Estado em que o Judiciário é mais conservador, o Ministério Público também é. Geralmente o Ministério Público acompanha. Porque, historicamente, quando a gente pega o Ministério Público, lá na época, na origem dele, lá em 1803, na França, que é da onde veio a expressão parquet, né, que significa assoalho, ele era chamado como procuradores do rei. Ele era procurador do rei. Mas, enfim, o fato que acontece, nesse caso da decisão do Barroso, ele fala isso. O MP recorreu, o que eu escrevi no voto? Eu falei, o MP esqueceu de olhar a ratio decidendi. Qual que é a razão da fundamentação do Supremo? Foi a forma como eu criei para não aplicar esse julgado, né? Que não é nenhum precedente, porque é um julgado específico. Então não dá para falar em precedente. Embora no processo civil eu possa estar desatualizado, porque não tenho estudado o processo civil, mas, embora no processo civil parece que ainda não está muito tranquilo o conceito de precedente, no sentido de ainda não está confuso, ainda não está, pelo menos foi a última vez que me falaram isso, um julgado específico sobre um caso concreto, que é esse caso da execução 16, não é um precedente, isso não é um precedente, não é a DPF, não é a DIN, ainda que seja plenário, foi para o plenário por questões regimentais, mas não porque... Só um parênteses, né? Etc. Esse é o problema de trazer algo de um sistema de common law para um sistema de civil law, né? Nosso sistema não é um sistema preparado para receber essa dinâmica de precedente. O processo civil não conseguiu. É o problema aí dessa colonização jurídica. É o problema dessa colonização jurídica, né? A gente tem um sistema que é de origem civil law, mas que pegou algumas coisas da common law, e a gente pega e coloca tudo isso goela abaixo no código, sendo que as pessoas não têm cultura de aplicar isso, então não vai dar certo, pelo menos a curto prazo não tem como dar certo. É a mesma coisa, puxando o processo penal, é a mesma coisa da questão relacionada às cautelares, que foram inseridas desde 2011. Percebam, pessoal, que nós temos um problema. Qual que é o problema que nós temos? Que o juiz não está acostumado a trabalhar com essas cautelares. O juiz só sabe trabalhar com a cautelar. Prisão, soltou. Prisão, soltou. Não é porque você insere isso no código que o juiz o juiz não sabe ainda trabalhar com essa gradação de cautelares. Pode ver, vocês são advogados, vocês pedem cautelar alternativa,
vem uma fundamentação tosca para negar a cautelar alternativa e ele só sabe trabalhar com a ideia ou liberdade provisória ou prisão. É a mesma ideia do Código 41. Né? Fora, então, não é isso? Fora quando você não pede liminar, que nem estavam contando outro dia na nossa comunidade lá, estavam compartilhando isso. Olha, eu não pedi liminar no HC e a decisão veio, nego a liminar. O Juarez postou, o professor Juarez Cirino postou esses dias no Instagram dele uma petição que ele fez nesse sentido. O Juarez pode fazer isso, né? O juiz negou a liminar, ele fez uma petição falando que ele concordava, até porque ele não tinha pedido a liminar naquele habeas corpus, né? O Juarez pode fazer isso, não façam isso em casa, pessoal. Não façam isso que o juiz vai pegar birra de vocês. Né? Então, assim, percebam que o sistema, né? E aí alguns falam assim, o sistema é feito para não dar certo. Não. Essa visão é inocente. Quando a gente fala se ele dá certo ou não, a gente tem que parar para pensar para que ele serve. Se ele serve para reproduzir essas desigualdades e reproduzir esse tratamento diferenciado, então ele dá muito certo. Então esse papo de que o sistema não funciona, ou ele é feito, ou ele não dá certo. Não, ele dá certo. Porque quando a gente fala em dar certo ou não dar certo, a gente tem que perguntar antes, para que ele serve? Ou para que ele é feito? Porque essa é uma pergunta relativista, porque ela depende de eu atribuir uma finalidade a priori. Eu atribuo uma finalidade, aí eu digo, ele atinge essa finalidade? Atinge. Então ele dá certo. Então ele dá muito certo, inclusive. Então perceba essa decisão do Barroso, que é tenebrosa, por vários motivos. Né? É absurda. Houve um julgado em 2020 em que se ratificou essa decisão, e aí a gente vê o nível da corte, né? Com decisões muito... Eles poderiam muito bem mandar uma proposta de mudança legislativa, o Supremo tem competência para fazer isso, e mudar a legislação penal. Essa mudança legislativa para um rol específico de crimes é até bem-vinda, eu até concordo com a proposta, com o que o Barroso falou, como proposta legislativa, não como julgado. Então perceba o nível, né, do Supremo Tribunal Federal. Então o problema é que chega uma hora dessa e fala, e aí? Né? Como é que a gente vai lidar com... se o problema... Então a gente está com essa questão da multa nos tribunais estaduais. Isso vai chegar até o STJ, até o STF. Também não dá para esperar muita coisa. Então é bastante complicado. Então isso me preocupa muito, muito, muito. E essa questão da pena de multa, os advogados vão ter que ficar muito atentos e começar a fundamentar com a esperança de que alguém tenha alguma lucidez em Brasília e perceba esses fatores. Eu estava até olhando aqui quando você estava falando sobre essa interpretação, porque me chamou muita atenção na questão do stalking, do crime de perseguição, que o projeto de lei fala que estou tipificando o stalking porque não existe nada no ordenamento que tipifique o stalking. E aí surgiu uma corrente doutrinária que fala, não, há uma continuidade normativa típica entre a contravenção penal da perturbação e o stalking. Porque foi assim que o legislador quis. Só que quando você vai ler o que o legislador quis ali atrás, ele fala com todas as letras. Eu estou tipificando stalking porque não tem nada igual ao stalking. Então, só para comparar o que você estava falando, Rodrigo. Eu sei que você está no seu tempo já. Não, que isso, não, mas esse argumento, ele é que eu começo a perder a paciência, porque é tão patético que eu começo a ter que explicar a obviedade, eu fico sem paciência. Mas é o seguinte, por quê? Porque esse argumento é patético. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, por um argumento principiológico. Eu tenho que tipificar porque não tem nada que tipifique isso. Primeiro, o direito penal é regido pela intervenção mínima. Então, nem tudo é tipificado e nem tudo é tipificável. Pronto, isso é uma questão básica de primeiro ano de faculdade, segundo ano. Então, tem muitas coisas que não são tipificadas porque tem muitas coisas que não devem ser tipificadas. Eu não estou falando do stalking, o que eu estou falando é que esse argumento é fraco. Ele fala, ainda não tem o tipo sobre isso. Ainda não tem o tipo sobre muita coisa, mas o direito penal é regido pela intervenção mínima. Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, e esse daqui me causa um horror, que é o argumento da vontade do legislador, que o legislador quis. Pessoal, é que não existe no Brasil, é uma coisa que eu quero fazer depois de acabar o doutorado, eu quero fazer um pós-doc nisso talvez, não sei, eu fazer um outro doutorado em outro lugar, em filosofia mesmo, pura, e aí falar disso. A gente não tem critérios de hermenêutica penal, não se estuda hermenêutica penal. Mal se estuda hermenêutica. Não existe uma obra, não existe um desenvolvimento de hermenêutica no direito penal que deveria ter uma hermenêutica específica para ele. Percebam. Por quê? Esse argumento de o legislador quis, o legislador não quis, isso vem da escola exegética do século XVII. Então, assim, já passou um pouco, já caiu.
E continuam usando esse argumento. Legislador não quer nada. Legislador não tem que querer nada. A lei tem vida própria. Interpretação tem que se dar a partir de postulado constitucional. Então quer dizer que se o legislador quis uma coisa que é inconstitucional, eu vou fazer valer a vontade dele? É isso? Isso é absurdo. Isso é uma herança. Isso vem do século XVII, que é a escola exegética, que era uma tentativa de resgatar um poder absolutista. Porque você tinha a legislatura na mão de um rei. Eu sei que no século XVII não tinha mais absolutismo, mas isso é uma herança do absolutismo. Você tinha lá um rei imperador que ele decidia a lei e importava o que ele queria, porque ele estava acima na pirâmide. Então ele falava, eu quero que isso aconteça. Então hoje, quando a gente aplica isso, a gente está dizendo, Constituição, você não existe, não importa o que você fala, o que importa é o que eu vou falar que alguém achou quando criou a lei. Isso é patético. Você pega o livro do Maximiliano de Hermenêutica, que é um livro antigo, e ele critica isso. Esse argumento é um argumento do século XVII, é um argumento iluminista. Então, quando alguém usa esse argumento que o legislador quis assim, a vontade que dá é de chorar, porque você fala, eu vou morrer e isso aqui não vai mudar, não vai melhorar nunca. Porque é um absurdo, né? É você tendo que discutir com o nível terraplanista. Você não vai conseguir discutir. Porque é muita imbecilidade, entendeu? E aí você não está discutindo no nível mínimo de sofisticação teórica, dogmática. E para lembrar, né? E não consegue. E para lembrar, as decisões do Barroso, eu não sei agora, né? Porque agora ele está um pouco indigesto, né, para esse pessoal aí. Mas as decisões do Barroso têm uma afetação sobre o poder legislativo violento. Eu lembro que partiu dele 2 decisões no Supremo que fizeram o então ministro Sérgio Moro propor aquela execução imediata de pena no pacote anticrime. Isso vem inspirado em 2 decisões do Barroso, né? Então o Barroso, quando ele decide, pelo menos quando ele decidia, isso tinha um poder muito forte sobre as próximas legislações penais. Um deputado via aquilo ali e já, pumba, propunha algum projeto de lei com base em alguma decisão do Barroso, que tem esses problemas que você falou aí. O Moro, como juiz e jurista, é um ótimo marqueteiro, né? Porque, meu Deus. Bom, mas enfim. Então, percebam... Você tem horário, né? Não, mas é isso. Eu acho que a gente conseguiu... que tem outros temas interessantes. Alguém falou do 316, parágrafo único do CPP. Né? Deleite, o que a jurisprudência fez ali foi uma coisa horrorosa também. É como se eles tivessem falado, olha, no artigo está escrito lá que tem que respeitar o prazo, mas se não respeitar, tudo bem. Então não é um artigo de lei, é uma carta de boas intenções. Tem uma frase que o Thiago publicou que eu achei fantástica. É proibido, mas se quiser pode. Mas é isso aí. Quem publicou uma frase parecida assim foi o Daniel Amorim, quando o STJ interpretou o rol 2015 do agravo do CPC, dizendo que era um rol taxativamente mitigado, aquela coisa horrorosa. Aí aquilo ali. Aí o Daniel Amorim falou assim: olha, tem que dançar junto, mas se quiser dançar separado também pode. É a mesma coisa. Pode. Então, assim, entendeu? É absurdo. Então, eles criam uns monstros. O que acontece? O STJ, no fundo, o que acontece? Ele não quer aplicar o artigo. Ele não está a fim de aplicar o artigo. Tanto que tem um julgado que o STJ expressamente, vai dar trabalho aplicar o artigo. Isso está no voto, na fundamentação do voto. Esse é o argumento técnico, vai dar trabalho. Ministra Laurita, acho. Ministra Laurita, acho. E aí falou, vai dar trabalho aplicar. E aí, já nesse último, ele fala, ou seja, como ele não pode declarar inconstitucional o dispositivo, e ele não pode dizer expressamente, estou com preguiça de aplicar, ele fala qualquer coisa. E aí ele usa aquele argumento do Código de Processo Penal fascista, que é o argumento da nulidade relativa, que veio do direito privado, que é o argumento do pas de nullité sans grief, que veio do direito processual civil. Então a gente começa a mitigar a nulidade, divisão essa de nulidade relativa absoluta aqui no processo penal não faz menor sentido, porque não existe no processo penal uma nulidade que seja só interesse da parte, porque não existe isso em processo penal. Ou então ele começa a exigir que o réu demonstre prejuízo. Se alguém me mostrar um processo em que o réu conseguiu demonstrar prejuízo, eu ponho num quadro, porque isso não existe. Isso é prova diabólica. Porque o réu está condenado e eles alegam que não está demonstrado prejuízo. Quer dizer, queria o quê? Morrido? Não sei. O problema é que o prejuízo decorre da violação de uma garantia fundamental, de um direito fundamental. Isso já é o prejuízo. Foi violado um direito fundamental. Isso já é o prejuízo. Mas é porque é uma construção fascista. Essa construção vem do Código de Processo Penal de 41, que é a teoria das nulidades, que a gente mantém. E que aqui no Brasil sai fortalecida pela teoria geral do processo. Que foi algo criado no Lago São Francisco, que é um celeiro
de professores, como qualquer curso de direito, é um celeiro de gente conservadora. Tem um ou outro lá que pensa fora da caixinha, mas a maioria é conservador. Vide Buzaide, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Janaína Pascoal, Miguel Reale. Então, é um negócio horroroso. Então, é muito triste, a gente tem que mudar essa cultura, e eu não sei, eu acho que, e o que me preocupa é que a gente está retrocedendo, né, nos últimos anos. Eu não estou vendo, a gente nem parou no caos que a gente estava, está piorando. Né? A gente está cultuando a imbecilidade, a gente está acabando com a nossa cultura, com a nossa educação, a gente está se mediocrizando cada vez mais. Então, eu não espero nos próximos anos aí algo muito positivo de jurisprudência, né? A gente tem que estudar e tentar levar alguma coisa decente, porque se depender do status quo, não acho que venha alguma coisa razoável. E tentar formar novas pessoas que vão dar alguma diferença aí, tentar fazer algum... Eu acho que eu só não saio da graduação por conta disso, sabe, Pardal? Nessa esperança de um dia formar pessoas que não tenham estudado por aqueles livros que você falou aqui, etc., para tentar formar uma cabeça pensante diferente. Rodrigo, só deixa eu já até falar para o Pardal, porque eu sei que ele tem horário. Acho que saiu tanto tema interessante aqui que pode falar, eu vou pedir para a Dani... Não, eu vou pedir para a Dani mandar uma mensagem para o Pardal para ele já ver, sei lá, vamos dar um mês de descanso para ele, mas em outubro, pelo menos em outubro, ele tem que voltar aí para falar de algum outro tema. Beleza? Já fica o convite. Vamos, é uma honra. É que eu acabei lembrando de vários temas que tinham relação com a crítica e a gente acabou... mas a gente vai pincelar algum outro tema desse aí, você vai escolher e você volta. À vontade, pode contar comigo, vai ser uma honra. Vocês são super simpáticos, a forma como vocês tocam aí é bem interessante, bem legal. Eu estou à disposição, vai ser uma honra. Eu adoro falar de direito penal e eu tento, nesses tempos tristes que nós vivemos, eu tento aí trazer um pouquinho, eu tento fazer o meu papel. Eu acho que o conhecimento traz responsabilidade, né? E eu acho que a condição humana é medíocre, mas eu acho que quando a gente começa a ter noção que a gente é medíocre, eu acho que já é um passo adiante, para a gente tentar sair disso, né? Então eu tento conscientizar no que eu posso e na medida das minhas limitações. Então eu fico muito feliz e já adianto, vamos combinar, eu estou à disposição e vamos marcar isso aí, porque eu adorei e vou fazer questão de participar de novo. Legal demais, eu vejo que essa reflexão ela é muito importante, até porque nós, que somos os operadores aqui embaixo, né, que estamos batalhando todo dia, que temos que ter a noção para colocar na peça, para poder fazer isso chegar lá em cima de uma forma em que alguém olhe para aquilo e fala, pô, isso aqui faz sentido. Senão, não muda. Exato. É isso, muito obrigado, queria agradecer a oportunidade e espero uma outra, em breve, voltar aí para a gente falar de mais temas. Fico muito feliz pela oportunidade. Obrigado, Pardal, somos seu fã. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado, Pardal. Show, está sempre aberto a resposta. Se quiser voltar aí, se precisar também, a gente faz live para lá também. Grande abraço e até a próxima. Eu tô tentando aceitar o João aqui, ó. O João entrou aí para dar tchau. Abraço, tchau. Abraço, tchau. Abraço, até mais, doutor. Pessoal, enquanto o Rodrigo sai aí, só lembrando vocês que hoje nós temos aula no Criminal na Prática, tá? 8h45, voltamos a nossa... não é hoje, amanhã, desculpa, tô meio louco aqui. Hoje é segunda. Amanhã nós temos, terça-feira, nós temos aula no Criminal na Prática. E quarta-feira é sala secreta somente para membros. Quarta-feira, sala secreta, isso aí. Thiago, mais alguma coisa queira acrescentar? Pessoal, é isso aí, vocês já conhecem, né, esse movimento Criminal na Prática, um movimento que é composto pelo Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos, João Ricardo Batista, o nosso tribuno que já fez júri do Oiapoque a Chuí e até na Lua, e por mim, Thiago Buni. A gente está aqui com vocês toda semana, todo dia, durante a semana de segunda a sexta, ao meio-dia, no seu horário de almoço, para não te atrapalhar, para você poder acompanhar a gente sempre aqui no Clube Criminal, o único podcast gravado ao vivo e sem cortes. Minha internet já travou? Foi isso que riu? Ô, Thiago. Não. Vou comentar. Sem corte, você seta a sua internet, né? Mas, galera, é o seguinte... Isso não é pardal, é água. É águia. Falar uma coisa pra vocês. Galera que tá acompanhando todo dia aqui, tá vendo algo muito, muito diferente na advocacia criminal. Toda vez que junta esses três aqui, ó, Thiago, Rodrigo e eu, você pode esperar coisa boa. E falando em esperar coisa boa... Aguardem. Muitos planos, projetos estão por vir aqui. Eu tenho certeza que a sua advocacia cada vez mais será incrementada. Muita gente por aí fazendo, né, uma espécie de espetáculo, de show, mas conteúdo pesado sempre você vê por aqui. E é um grande prazer estar com você diariamente, todos os dias, né, partilhando desses momentos tão especiais. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thiago. E até amanhã, né? Todo dia ao meio-dia aqui no Clube Criminal. Inclusive, João, vai sair curso de pescaria também, curso de como pegar um peixe, ou como soltar um peixe, né?
Não sei. Pelo menos curso de humor eu acho que sai, né, Rodrigo? Pessoal, esse é o relacionamento a 3 que mais dá certo nesse país. Valeu.